Olá, eu vou fazer uma apresentação aqui para a rede de educação, no primeiro Fórum Virtual de Sustentabilidade e Educação, 16 de maio de 2017. O título da apresentação é Sustentabilidade, Reflexões no Contexto da Educação Pública em Instituições Federais de Educação Superior. Meu nome é Patrícia Almeida Ashley, sou professora associada vinculada ao Departamento de Análise Geoambiental no Instituto de Geociências Campus Praia Vermelha. Atuo no Núcleo Girassol, de Estudos em Ecopolíticas e Ecociências, e meu contato é patriciaalmeidaashley@id.uf.br. Primeiro quero falar sobre o tema sustentabilidade, né? E aqui eu gostaria de recomendar cuidado, né, para a gente tentar entender como que a sustentabilidade vem sendo disseminada, a gente entender como ela tem sido interpretada, e como que a gente pode também ver as críticas, né, as reflexões sobre sustentabilidade, e a partir daí a gente também trabalhar uma reconstrução do conceito de sustentabilidade, reconhecendo e a partir da diversidade dos conflitos e enfrentamentos no contexto situado. Esse é um quadro que eu coloco na minha visão sobre sustentabilidade, né? Ao mesmo tempo nós temos as ideias sobre sustentabilidade, algumas delas emergindo, né? Tentando se tornar realidades, realizações, né? E essas próprias realidades também contribuindo para novas reflexões sobre a sustentabilidade. A sustentabilidade não está pronta, a ideia ainda não está completamente consolidada e nem materializada a ponto da gente poder tocar e perceber e reconhecer a sustentabilidade. Então, existe uma aprendizagem contínua. E essa aprendizagem contínua está acontecendo não só aqui, mas também em diversos lugares no Brasil, fora do Brasil, né? E a questão da educação superior é bem mais recente para se pensar sustentabilidade. E considerando aqui uma reflexão de Antônio Gramsci, trazendo para o tema da sustentabilidade, eu trago algumas frases dele que me inspiram, né? É preciso atrair violentamente a atenção para o presente, do modo como ele é, né? Não fantasiando, né? Como ele é, se quer transformá-lo, conciliando o pessimismo da inteligência com o otimismo da vontade. E contra o pessimismo da razão, o otimismo da prática. Então não adianta a gente ficar só no plano das ideias, mas a gente também tem que experimentar essas ideias a partir do otimismo da prática, né? O otimismo da vontade, né? Sempre de uma forma inicial, de experiências, né? E a partir daí compartilhando essas experiências para a gente ver o que a gente pode aprender com essas experiências e melhorando as nossas ideias, melhoramos a nossa reflexão. E entendendo também que o presente ele não está situado apenas no presente, ele contém todo o passado. Então, em trazer sustentabilidade para um determinado contexto, um determinado lugar, um determinado tempo, né, nós precisamos conciliar e entender essa sustentabilidade nesse contexto, nesse histórico. Atrair a sustentabilidade a partir de um pacote externo, de uma experiência de outro país, uma experiência de outra universidade, não necessariamente é a melhor solução, porque pode nos privar de uma aprendizagem fabulosa, que seria entender o nosso contexto, o nosso histórico, né, diante desses temas que vão surgindo sobre sustentabilidade. Também entender que não há como a gente entender que o indivíduo é um átomo. Ele não é um átomo, ele é a individuação histórica de toda a sociedade. Então não há vítimas e nem culpados. Nós somos fruto e atores, sujeitos dessa sociedade e dessa história. E aí a questão da sustentabilidade disseminada, né? Precisamos ver o que jornais, né, como Gramsci nos coloca, são aparelhos ideológicos, e cuja função é transformar uma verdade de classe num senso comum, né? Principalmente pelo poder econômico, que nós já estamos agora mais claros como um coletivo de pessoas na sociedade brasileira, né? E esse consenso comum assimilado pelas demais classes como uma verdade. E essa uma verdade passa a ser uma verdade coletiva, e isso exerce papel cultural de propagador da ideologia. Ela embute uma ética, mas também a ética não é inocente, ela é uma ética de classe. Então, o que a mídia, as instituições disseminam sobre sustentabilidade é a sustentabilidade que é considerada autorizada para ser disseminada. Então, muitos temas de sustentabilidade não vêm à tona, porque não interessa disseminar, porque vai entrar em conflito com interesses atuais, com domínios atuais, né, com grupos atuais, né? Então, a gente precisa entender que não necessariamente a sustentabilidade é aquilo que a gente vai assistir na mídia ou aquilo que a instituição vai divulgar. Sustentabilidade é muito mais.
né? Ela pode ser muito mais. Então, aqui eu vou colocar uma aprendizagem pessoal para interpretar a sustentabilidade, né? E aí eu coloco como conteúdos da sustentabilidade, no meu entendimento, 3 grandes conteúdos. A condição humana. Outro, a condição natural e econômica. Outra, a condição institucional, que é a menos citada e é uma das mais relevantes no processo, porque ela retém avanços, né, que poderiam acontecer no campo da sustentabilidade, porque ela mantém regras, estruturas de um outro tempo, que não atendem mais. Né? Então, vamos começar pela condição humana. A condição humana é a questão da inclusão, a paz, justiça em todos os sentidos, inclusive justiça distributiva, né? A dignidade e o direito à vida. Será que a gente está incluindo esse tema na sustentabilidade? A governança, que é o processo de reflexão coletiva, de decisão, de orientação, de planejamento, né? A governança dos bens que são bens coletivos e aqueles bens que são difusos. Você não tem como delimitar os interesses, eles são difusos, bens difusos, a natureza, os recursos naturais, biodiversidade, água, né? E a equidade no desenvolvimento humano, porque não adianta eu ter desenvolvimento humano se eu não tenho a forma de tratamento diferenciados, aos que têm mais, menos, aos que têm menos, mais. A equidade é isso, tem a ver com justiça. E a condição natural e econômica? Entra a questão da ecologia natural, nós respeitarmos os tempos e o processo natural, ecológico, e aí você encontra políticas de proteção ambiental, né, que não necessariamente vão respeitar esse tempo, e pior, né, encontramos economias que não necessariamente vão conciliar, né, com esse tempo. Então a gente precisa pensar política de proteção ambiental, economia que concilia direitos e deveres de todas as vidas. Vidas humanas e vidas não humanas, vidas atuais e vidas futuras. Será que nós estamos incluindo isso no contexto da sustentabilidade? Vamos para a condição institucional. A condição institucional inclui as instituições formais e as instituições informais. As instituições formais são os aparelhos e instrumentos de Estado e todos os demais aparelhos de organização da sociedade, né? Igrejas, né? Formas de associação, né? Essas instituições formais, né? Dentro delas, elas têm estabelecidas, né, regras, né, normas, condutas que devem ser seguidas, né, meios de fazer a inclusão ou exclusão de participantes, né, ou protegidos ou não protegidos por essas instituições. Há já as instituições informais, as culturas e suas relações com a natureza, com as diversas naturezas, né, elas são parte do processo de construção das instituições formais, ao mesmo tempo que as instituições informais influenciam as formais influenciam as informais. Essas 3 esferas, condição institucional, que é a menos tratada, a menos explícita nos documentos sobre sustentabilidade, né? É interessante que a própria ONU, a Organização das Nações Unidas, excluiu esse termo da dimensão institucional, da condição institucional, dentro do conceito de desenvolvimento sustentável, por exemplo, né? Só coloca a sociedade, natureza e economia, e esquece a questão das instituições. Então, essas 3 esferas, elas estão se influenciando. É um processo de uma interagindo com a outra, uma modificando a outra, ou seja, é um quadro de complexidade. Você não consegue mexer numa sem mexer na outra. Você interfere numa, você interfere na outra. Então, é preciso que o conteúdo de sustentabilidade inclua condição institucional, condição natural e econômica, condição humana, para a gente começar a perceber as possibilidades mais amplas do conceito e das suas impossibilidades ou possibilidades, de acordo com os acordos, né, de acordo com os acordos que fizermos acerca do tamanho do conceito. E aí também é importante a gente ressaltar a questão das escalas de responsabilidade social e as respectivas escalas de sustentabilidade. Não é possível a gente pensar em escalas de responsabilidade só da pessoa. Educar para a pessoa ser socialmente responsável, né? Claro que é importante, é fundamental, mas não basta. Nós precisamos trabalhar a escala da responsabilidade social diante da sustentabilidade pelas famílias, os vizinhos, colegas e amigos, os coletivos, né? As organizações, com os seus CNPJs e as organizações informais também,
né? A sustentabilidade e a responsabilidade social nessa escala. As redes organizacionais, redes sejam de fornecedores, consumidores, financiadores, reguladores, todas essas redes organizacionais influenciando umas às outras, será que sustentabilidade percorre os acordos, os contratos, os tratos, os acertos, as relações entre as redes organizacionais, aqui, longe daqui, né? Agora, longe desse tempo? E as instituições, estados e sociedades, pensando na sua própria responsabilidade social diante da escala de sustentabilidade, da sua própria escala e das demais escalas. E a própria humanidade como um todo, a sua responsabilidade social diante da humanidade, diante da sustentabilidade. As diversas naturezas e culturas permeando e sendo construídas e desconstruídas, né, e afetadas por essas diversas escalas de responsabilidade social diante da sustentabilidade. E elas não estão estáticas, elas se relacionam, elas se modificam, escala pessoa, escala família, escala dos vizinhos, escala das organizações, escala das instituições, né? E em todos os tempos, né? Então nós estamos aqui num processo histórico, num processo geográfico, num processo de relacionamento, comunicação, sociológico. A sustentabilidade não é algo que você consegue tirar uma fotografia. De um determinado tempo, ela pode ter atendido aquela sustentabilidade daquele determinado tempo, mas no outro tempo já seria um outro conceito de sustentabilidade, de acordo com a aprendizagem, com as experiências, com os impactos, com os riscos de todas essas escalas se influenciando. Então aqui eu coloco uma visão que eu acho que o fundamental para se começar é o autoconhecimento. E esse autoconhecimento é uma reflexão como reflexo, né? Uma reflexão sobre nós situados nessas diversas escalas, nesses diversos contextos, nesses diversos tempos, como que seria a sustentabilidade nesse contexto, a partir da pessoa também, né? Como a pessoa pode agir pela sustentabilidade nos seus diversos ambientes, porque nós também somos sujeitos históricos. Em todos os ambientes que nós circulamos, nós podemos fazer a nossa parte, inclusive como educadores, né? Então, aqui na questão da sustentabilidade, educação pública, instituições federais de educação superior, eu traço aqui algumas recomendações da minha experiência pessoal, né, que eu coloco. O maior desafio, no meu entendimento, é a roda da ignorância a serviço da cultura hegemônica que ainda está hegemônica, mas num momento de crise, uma cultura do individualismo e da separação. Essa cultura do individualismo e da separação, como princípio, meio e fim, é para mim inconciliável com o conceito de sustentabilidade. Para se trabalhar uma mudança dessa cultura, né, você tem que trabalhar a relação dessa construção social das nossas realizações, né? Não há possibilidade mais do eu herói, né? É o eu na relação com o outro, sendo construído a partir da relação com o outro. É a partir do outro que eu posso me conhecer melhor, eu posso perceber o que eu posso melhorar, o que eu posso agir. Então a extensão universitária, ela é uma oportunidade enorme para a gente começar a sair desse individualismo, dessa separação, inclusive da universidade, na relação com a sociedade, mas também nós na relação com os nossos colegas que não necessariamente estão na mesma caixinha departamental, né? Então aqui uma orientação que eu coloco para a sustentabilidade, eu boto esse S da sustentabilidade associado a um S da saúde. Mas essa é uma saúde não separada, não uma saúde individualizada, uma saúde fragmentada, uma saúde em órgãos, é uma saúde integral. A sustentabilidade, para mim, o conceito dela é a saúde na complexidade. Como eu vou ser saudável na complexidade? Para lidar com isso, eu coloco já a primeira esfera aqui com várias pontas. Saindo da individuação, saindo da separação. E nessa saída da separação, nessa saída da individuação, buscar o autoconhecimento por meio da transparência, da dialogia, da participação, da formação de redes. Né? E essa transparência assegurando sempre, gente, todos os direitos autorais, né? Preservando, mas compartilhando, né? Dados abertos, né? E a gente tem um repositório institucional que nos ajuda tanto na UF nesse sentido, né? Que você pode compartilhar, mas assegurando a autoria das obras, dos trabalhos, né? Então esse autoconhecimento não é um autoconhecimento só na escala pessoal, mas é um autoconhecimento na escala institucional,
né, para se trabalhar sempre pela transparência. Mas que lugar é esse que nós vivemos? É um lugar da diversidade. A diversidade é que é o real. Tratar os desiguais de forma igual, né, não é o certo. Então a gente tem que também trabalhar a desigualdade, né, lamentavelmente, num ambiente de diversidade nós encontramos também a desigualdade, né, e aí você tem que trabalhar a desigualdade com a relação da equidade. Nós temos que reconhecer a diversidade, a desigualdade e essa inequidade dos contextos que nós estamos vivendo. Então não dá para pensar sustentabilidade sem lidar com esse contexto da diversidade como princípio, como verdade, a diversidade como ambiente de aprendizagem, a diversidade como ambiente de interculturalidade. E a desigualdade como um fato histórico que nós convivemos há séculos nesse país, nesse mundo, né? E a inequidade, que é você prejudicar mais ainda o desigual. A inequidade é você dar mais para quem tem mais, dar menos para quem tem menos, né? Aí a gente vai ter que lidar com esse aspecto da inequidade, né? Trabalhando a equidade. E vamos agora também para a transescalaridade, né? Não dá para se pensar autoconhecimento e a diversidade, desigualdade e inequidade pensando só no ponto, mas tem que se pensar nas diversas escalas, como eu mostrei anteriormente. E a transversalidade, essa transversalidade, eu botaria uma transversalidade também de áreas de conhecimento, uma transversalidade por seções e setores e unidades organizacionais dentro da própria organização, né? Pensemos bem nesse esquema organizacional da universidade, né? Porque ele não foi feito por um tempo da transversalidade, ele foi feito por um tempo da separação, da individuação. Então é como se a gente estivesse convivendo dentro da nossa casa, né, com uma cultura que não é mais pertinente ao tempo atual, né? Você pensar nessa questão da transversalidade, inclusive nas áreas de conhecimento, né? E aqui vou colocar algumas recomendações da minha experiência pessoal. Eu acho que é importante a universidade, nesse autoconhecimento, conhecer as ofertas curriculares e as oportunidades de ensino, pesquisa e extensão quanto à sustentabilidade, trabalhar a dimensão da docência e da cooperação, né? Cooperação entre docentes, cooperação entre cursos, cooperação entre departamentos, se é que eles ainda existem, né? A cooperação entre os institutos, faculdades. A gente pensar em ambientes, tempos e temas de aprendizagem sobre sustentabilidade e a própria gestão institucional pela e para a sustentabilidade. Nessa questão das ofertas curriculares, é importante a gente ter um autoconhecimento das ofertas curriculares para diversos temas e aspectos de conteúdos da sustentabilidade. Também pensar no fomento a projetos de ensino integrados à pesquisa e extensão nos diversos aspectos da sustentabilidade. E aqui da questão da docência, uma formação continuada e cooperativa de docentes para a sustentabilidade da educação, porque ninguém sabe. Ninguém sabe tudo e ninguém sabe pouco. É um saber ainda pulverizado, ainda não reunido. É um saber disperso. É um saber que não se reconhece como saber, né? Então, são diversos saberes que a gente precisa estar trabalhando em cooperação para a gente poder colaborar nessa formação continuada dos docentes para trabalhar a sustentabilidade na educação. Importante também a cooperação da UF, entre a UF e a sociedade, justamente por causa dessa pertinência do tema da sustentabilidade dentro do contexto situado da universidade em seus diversos campi, né? E também a cooperação internacional em sustentabilidade e educação, visto que a educação está incorporando na educação superior a sustentabilidade há muito pouco tempo. Então nós temos diversas experiências, diversas tentativas, algumas mais patrocinadas, né? E aí quando a gente vai ver os patrocínios, não necessariamente são os patrocínios que nos interessam. Então a gente tem que pensar nisso também, porque não necessariamente o ranking internacional de sustentabilidade consegue avaliar todas as possibilidades de sustentabilidade que nós já realizamos ou que deixamos de conhecer, né? Então eu acho que é importante a gente trabalhar a nossa própria compreensão sobre sustentabilidade e compartilhar essas experiências internacionais. Ambiente de aprendizagem, novos conceitos de sala. Isso é muito interessante, que aprender não é só aprender dentro de sala, né? Então a educação, uma educação ativa, que trabalha esse estudante que nos enfrenta, né, com seus acúmulos e acessos de informação, né, não é mais ao trabalhar a absorção de conhecimento, né, porque ele vem aqui absorver. Não é por aí.
né? A aprendizagem tem que ser uma aprendizagem de educação ativa e não restrita à sala de aula, mas uma educação ativa em semanas em que você tem metas a cumprir e não estar restrita a salas de aula. Os projetos de ensino articulados, de preferência, a demandas da sustentabilidade, tanto na UF como na sociedade. Assim a gente está articulando ensino, pesquisa, extensão, com as demandas de sustentabilidade. Né? A própria gestão institucional, né, da UF, né, colocar a gestão ambiental na UF como parte da política orçamento institucional, não algo deslocado, mas algo transversal a todas as áreas de orçamentação, né, todas as rubricas orçamentárias. Né, se você tem a consideração da questão da sustentabilidade, você pode ter a sustentabilidade como uma rubrica separada por enquanto, mas que vai alimentar todas as demais pró-reitorias, não necessariamente restrita a uma ou duas pró-reitorias, mas transversal e sendo parte da política orçamento institucional, criando um ambiente de aprendizagem sobre sustentabilidade na própria universidade. Mas também uma atualização dos textos normativos institucionais que não necessariamente reconhecem a sustentabilidade. Né? A própria progressão docente, textos voltados para os editais, que não reconhecem a sustentabilidade, não perceber a sustentabilidade como parte da própria gestão da instituição, da arquitetura, da engenharia, da produção de energia, do equilíbrio ecológico, dos espaços, os espaços abertos, que hoje são utilizados, na sua maioria, por veículos individuais. Será que é isso que a gente quer? A sustentabilidade vai manter o padrão de deslocamento individual, o espaço ocupado pelos estacionamentos? Como é que a gente vai pensar essa questão da sustentabilidade nos espaços físicos? Vamos colocar novas alternativas? Alternativas também para não gratuidade, porque não é possível a gente pensar na gratuidade para todos os espaços públicos, e esses espaços públicos não necessariamente estão sendo do interesse do público, mas às vezes do interesse de um particular. É só a gente observar os estacionamentos. Inclusive áreas de estacionamento que não poderiam ser estacionadas, teriam que ser áreas de convivência. Então nós temos que pensar essas questões. Será que nós estamos prontos para incluir isso no tema da sustentabilidade? E a questão das bases de dados e tecnologias de informação e comunicação. Como é que a gente vai se conhecer? Como é que a gente vai criar transversalidade, se a gente não trabalhar o fomento à informação, o fomento à comunicação, o fomento às condições de trabalho para a gente ter acesso à construção de bases de dados, à difusão dessas tecnologias, à transparência. Então, assim, eu vejo grandes avanços acontecendo, mas com certeza poderíamos ter mais avanços se estabelecemos que o SDC e o STI são prioridades, são prioridades para a gente trabalhar a aprendizagem, trabalhar a transparência, trabalhar o autoconhecimento. Então é essa a minha contribuição, eu estou à disposição para reflexão no fórum, muito obrigada pela oportunidade, até a próxima.